Start. 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Esse é o podcast Papo Estelar, episódio YT? Não sei, 27. 27, eu acho. 27. É 27, é 27. E antes de qualquer coisa, namastê, meus amigos, muita paz a todos. Como é que vocês estão? Tranquilão? Antes da gente começar a falar sobre o papo de hoje, que a gente já vai contar pra vocês, eu vou pedir aqui, como sempre, né, pra vocês deixarem o like, se inscreverem, deixem um comentário aqui pra gente, faz favor e tal. Segue o TheGogs, @TheGogs, com 2 S, e segue a gente no Instagram, @papo.estelar. Beleza? Fechou? Fechou? Quem que você é hoje? Hoje... Bom, a gente vai falar hoje sobre frequência e números, né? Aham. Então hoje eu sou... 2 minutes to midnight. 2 minutes to midnight? É, Então e você? eu sou 666, the number of the beast. Fechou, hoje... Hoje nós estamos muito Iron Maiden. É, hoje a gente tá bruxão Maiden. Bruxão Maiden. Então, Amandinha, só pra explicar pro pessoal, hoje a gente vai falar, na realidade, não é sobre um assunto. Falar sobre 3 assuntos. 3 assuntos. Que seria, né, só pro pessoal entender, seria o Grabovoi, A lei da atração, né? e- Técnicas de lei da atração. e as Frequências. Uhum. Aham. E, Então- na verdade, a gente vai falar sobre o poder da intenção. Então, através dessas através coisas. de algumas técnicas Porque que a gente vai mostrar precisa aqui ter pra vocês. Precisa ter um canal por onde isso vem até a gente, né? Sim, você pode somente mentalizar alguma coisa e já vai fluir legal, mas as técnicas servem pra você colocar em prática de uma maneira mais... que fique mais fácil, assim, pra você e que a coisa flua, assim, sabe? Eu entendi. Uma maneira mais fácil. Não, eu entendi. E você que está em casa assistindo, você entendeu? Você Conta entendeu? pra nós. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Então, começa daí, Amandinha. Então, bora lá. Então, galerinha, eu vou começar falando pra vocês do Grabovoi. A gente vai falar sobre 3 técnicas, né, como a gente comentou aqui pra vocês. E Grabovoi, ele vem do sobrenome do Grigori Grabovoi, que foi quem inventou, né, a sequência Grabovoi. Ele é um matemático, até onde a gente sabe, ele tá vivo ainda, né? Uhum. Porque o Grabovoi é mais recente, assim, é uma técnica mais recente. E alguns dizem que ele era médium, outros de que era meio que um farsante e tal. Charlatão. Mas é um charlatão. Uhum. Mas o legal é isso que ele deixou aqui, que é uma técnica bem legal e que eu acredito que muita gente que tá aqui vai saber do que a gente tá falando, já usou em algum momento da vida. E é uma coisa que funciona realmente, tá bom? Ele criou várias combinações matemáticas, assim, numéricas, que quando elas são repetidas, elas conseguem acessar as energias e auxiliar na materialização dos nossos desejos. E o fato é que existem defensores de 3 teses sobre o Grabovoi. A primeira, que existe gente que defende a parte da ciência que tem por trás disso, tem gente que defende a parte da espiritualidade que tá por trás dessa técnica, e tem gente que não defende, tem gente que fala que o Tem cara... gente que ataca. Tem gente que ataca, aham. Entendi. Tem gente que fala que o cara é um charlatão e tal. E no Brasil, as pessoas costumam, ainda mais agora, assim, por último, Uhum. usar bastante, assim, o Grabovoi. E elas têm relatado, assim, que realmente tá funcionando. Então tem vários grupos, assim, no Facebook, em vários lugares, que é só de Grabovoi. E que as pessoas postam lá, ó, consegui tal coisa, fiz tal sequência e deu certo, não sei o quê. Então é algo que realmente funciona, tá? Não sei, testem, Como né? assim a gente realmente vai falar aqui. funciona? Sei. E vale lembrar também que o método que a gente utiliza, né, o Grabovoi, ele é bem diferente como se usava na Rússia, né, na verdade. Algumas pessoas afirmam que ele cobrava valores, super altos, assim, por uma sessão, por uma consulta, para ele utilizar o Grabovoi. Sim. E, porém, do outro lado, né, da moeda, a defesa do Grigori Grabovoi alegou que aquele processo foi armado e com motivações políticas, porque ele anunciou que ia concorrer à presidência da Rússia em 2014.
Aí a Suprema Corte anulou e tal, diversas acusações contra ele. E em 2016, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, ó o nível que chegou a coisa, né? Condenou o governo russo a pagar, sabe quanto? Quanto? $2.800 pra ele. Como compensação. Tá rico. Tá rico, tá riquíssimo. Ficou rico, não precisa mais cobrar por sessão. Não precisa. Em compensação, né, pelo abuso da prisão preventiva. E aquela coisa, né? A gente não põe a mão no fogo, assim, por nada, né? Mas tem muito segredinho lá pro nosso gosto, né? Eu não sei. Fora que hoje em dia o lance de cobrar pra fazer o Grabovoi em si, eu acho que se perdeu, né? Porque tem vídeo no YouTube e fica repetindo aqueles números por diversas horas pra gente escutar, né? Durante o dia, ou até mesmo pra escutar dormindo, ou não escutar dormindo, mas o inconsciente captar. Exato. Entendeu? O duro é quando... Cara, não sei se já aconteceu com a gente, né? Tá ouvindo um vídeo lá e o YouTube indica um vídeo nada a ver depois, né? Aí você vai dormir escutando uns números, assim, umas frequências suaves e tal, e acorda com um vídeo de top 10 de explosões nucleares. É umas coisas muito aleatórias. Eu desativei no meu YouTube esse negócio automático de ficar rodando vídeo aí, porque várias vezes que a gente foi dormir, tipo, acordou com uns macacos gritando na selva, assim, umas coisas meio esquisitas, né? O espírito chega a sair do corpo, né? Isso você não soltar um barro na cama de tanto medo. Que é possível, né? Imagina uma explosão com um volume de 500%. Cara, a gente se assusta. Se os gatos pulando na gente, assim, a gente já quase tem um troço, né? Imagina uns explosão. Tá, mas conta aí pra gente como que a gente usa os códigos Grabovoi. Vou contar. Fala pra mim, mãe. A gente precisa se concentrar na sequência numérica. Uhul, muito bom. Na verdade, é assim, você vai fazer essa sequência durante várias vezes no teu dia, né? Então, eu vou citar aqui duas sequências que é as que a gente mais usa. É o 5, 2 e o 0 e o 7, 4, 1. O 5, 2, 0 é para dinheiro imediato e o 7, 4, 1 é para resolução imediata de problemas. Então, por exemplo, eu não vou falar 520, eu vou falar 5, 2, 0. Não vou falar 741, vou falar 7, 4, 1. E em números que tem o numeral 6, você não fala meia. Você fala 6. Tipo, Porque meia a gente põe no pé e 6 a gente põe nas contas de matemática. Exato. Eu entendi. E também você tem que falar o número, ou você fala uma ou múltiplos de 3. É o melhor jeito porque na realidade, se você for ver a tabela do jogo do bicho, do Grabovoi. O jogo do bicho do Grabovoi. Cada número representa uma coisa, e o 3 é a realização. Então, a gente sempre tenta encerrar alguma coisa que a gente pede com a realização de tal coisa, né? É bem interessante. Tem uns códigos que eu anotei, tem de saúde, ganho de dinheiro inesperado, harmonia, harmonizar o presente, harmonia, tudo, né? E essa numeração aí tá disponível em todos os cantos da internet, de grátis, né? Sim. E não machuca tentar por uma semaninha, né? Talvez mude o teu mindset, E né? eu vou te falar que, tipo, às vezes com menos de uma semana você já vê um resultado legal, assim, sabe? Tipo, a gente tem relatos na família de pessoas que usaram pra conseguir um emprego, pra emagrecer, pra, tipo, qualquer coisa. Cara, tem Grabovoi pra tudo, de verdade. O que você imaginar, tem. Tem pra disfunção erétil, é verdade. Tem Grabovoi. Tem Grabovoi pra me transformar de volta a um macaco da época das Tem pra cavernas. retornar o macaco, Ai, eu vou escutar esse. A gente fala aqui pra vocês, brincando e tal, mas cara, tem pra tudo, literalmente, assim, e, tipo, a gente o Dani separou aqui algumas coisas, né, vou até falar aqui pra vocês, mas a gente também pode deixar ali na descrição, né, você vai falar isso daqui? Não, eu já falei esses daí, eu vou citar agora pra eles entenderem mais ou menos um pouquinho do que é cada número, né? Por exemplo, é só um exemplo para vocês mais ou menos entender. O 1 é o princípio. O número, na realidade, são 10 números, que vai de 0 a 9, né? O 10 não é um novo número porque é 1 e 0. Sim. Então, tipo assim, por exemplo, o 1 é o princípio, o 2 é a ação, o 3 é o resultado, a 4 é comunicação. Todos os números têm alguma coisa, né? Por exemplo, o 9 é a conexão com o Criador. Então, quando a gente, por exemplo, junta um número, por exemplo, a gente quer saúde, então a gente vai lá e junta, tipo, correlação com o número interno, com o mundo interno, que seria o 5, um exemplo, só um exemplo, né? E daí pegam, um sistema, tô ruim do olho, sistema informativo óptico.
eu uso 6, né? Que também tem outras coisas, que é como princípio, bases, valores. Então, pela representação do número, você monta de preferência de 3 em 3 números e acaba geralmente em múltiplos de 3 também. Pra ter esse efeito onde o 3 que termina, né? Eu acho muito... Eu não vou dizer perigoso, assim, porque fazer Grabovoi não é perigoso, mas, tipo, você montar a tua sequência, entendeu? Não, porque eu só tô já tentando tem... explicar um jeito lógico para as pessoas entenderem pra entender o contexto, por trás dos números. Não montem o seu, porque, pelo que eu entendi, esse cara criou o Grigori Grabovoi, gravou esses números, a maioria dessas combinações enquanto ele estava preso. Então, ele teve muito tempo para talvez estudar e fazer alguma coisa do gênero. Não acha que você leu o que cada número faz e que você... É que nem você não sabe. Você sabe o que cada botão de um bagulho de lançamento de foguete faz, mas mesmo você sabendo, você não vai apertar. Tipo, não tem por que você fazer algo ali você não... Tá pronto. Tá pronto. Tá pronto na Quero internet. pra emagrecer. Vou lá, digito o Grabovoi pra emagrecer. Vai aparecer várias imagens, você vê, porque tem alguns lugares que elas estão meio erradas também. Então você vai e você vai comparar. Isso que eu ia falar. É bom pegar a imagem, o número, conferir pra ver se muitos outros locais estão falam a mesma coisa. A mesma coisa. Se não use, né? Eu só uso se eu vejo em vários locais falando que é exatamente aquilo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Vai. Será que tem algum número pra atrair um pudinzinho pra minha barriguinha? Um pudinzinho? Se eu mentalizar agora assim, e abrir a boca, vai vir tipo vai vir um pudim voando na minha boca, assim, ó. Olha, talvez tenha, porque tem pra tudo, entendeu? Vou começar a me esforçar mais. Vai. Vou começar a mentalizar e abrir a boquinha enquanto eu durmo. Imagina amanhã eu acordo com a boca com cheia de pudim. Eu vou acordar com a boca cheia de formiga por causa do doce. Bah, que horror. Acordar com a boca cheia de formiga é sinônimo de morrer. Eu sei, mas eu vou morrer de tanto comer pudim. Não morre. Não, tô brincando. Assim, gente, vale a pena a gente ressaltar que, né, não basta a gente ficar deitado e pensando que a coisa vai vir, assim. Às vezes acontece. Já ocorreu de alguns conhecidos nossos, né, isso acontecer, porém é um processo. E a gente tem que entender que a mente é um grande processo. Então, dentro de outro processo, que seria o universo. Entendeu? Então, a gente é algo dentro de algo. Então, às vezes aquilo é para ser e às vezes, mesmo que você mentalize tudo, não é para ser, né? Então, a gente tem que entender que o Grabovoi também é vibração, é esforço, é autossugestão, né? Com a adição de números que, segundo as crenças, direcionaria tanto o processo da mente quanto o do universo para os dois se conectarem ao mesmo tempo. Como se vocês fossem falar a mesma palavra e que as condições do universo ao mesmo tempo. Então você faz essa ligação. E quando isso acontece... ele é realmente isso, é um meio de comunicação com o universo. Sim, você se conectar através das sequências numéricas. Então, né, assim, mantenham isso em mente sempre, não deixem de estudar para pedir inteligência, por exemplo, né? Claro. Porque complementa, né? Peça e estude. Né? Porque, como eu falei antes, né? A nossa mente é uma das pontas dessa equação. O universo é outra. E quando falo universo, eu falo sobre o tempo, o destino, bifurcação de realidade alterada, o tempo, tudo. Então a gente não tem como quantificar. Então, se você está sempre naquela frequência, naquela coisa, uma hora esses efeitos todos vão se combinar e você vai ter aquela conexão. É verdade. Cara, é meio papo de louco, assim. Mas, cara, façam sentido. tipo, eu não vou dizer pra vocês, sei lá, testarem sem acreditar. Porque mesmo sem acreditar, ele vai funcionar. Só que se você tiver a intenção, ele vai funcionar muito melhor, muito mais rápido. Vai ser ao cubo. Tipo, vai ser muito bom mesmo. Então, testem lá e conta pra gente depois nos comentários. Beleza? Agora, a gente vai trocar de assunto. E agora vai começar o segundo tópico de hoje. Porque assim, né? A gente só tem tempo de falar um pouquinho. Uma hora mais pra frente, talvez a gente faça um programa específico. Talvez um episódio só, né? Se o pessoal gostar muito e tudo mais, a gente vê. Mas a gente vai falar sobre 3 hoje. E o próximo que a gente vai falar é sobre as frequências. Vamos lá falar sobre as frequências, então. Então fale, então, pô. A frequência Hertz e tal, é uma dessas frequências, porque na verdade tem algumas outras, né, que a gente escuta, mas a gente vai falar dessa Hertz aqui. Ela é uma unidade, né, então essa palavra...
É uma unidade, é uma Uhum. medida ali. Uhum. E essa palavra ela foi escolhida nesse sistema de medidas para homenagear Heinrich Rudolf Hertz, um físico que foi responsável por explorar a fundo a radiação eletromagnética. E o número de Hertz, na realidade, ele nada mais é do que o número de oscilações de onda, né? Que seria, Uhum. no caso, a frequência, por um período de tempo. Uhum. E existe um sistema internacional, né? SI, SI. que quantifica as unidades em frequência que está dentro de um intervalo de 1 segundo e é representada pela letra F. Então, quando a gente diz que uma onda vibra a 50 Hz, significa que ela oscila 50 vezes por segundo. É bem simples a explicação, né? Se Sim. você souber como funciona, você traz, por exemplo, um programa de edição e você consegue ver quantas vezes aquela onda Sim. está vibrando por segundo. Claro, você vai ter que reduzir a velocidade e tudo mais, mas você consegue quantificar, né? Sim. Mas imagina fazer isso aí, em vez de som, com umas luzes assim, nossa. Ah, As que luzes tão insano. piscando. As luzes estão piscando. Cai duro no chão, imagina uma luz piscando 50 vezes por segundo, Bah, eu cara. acho que me deixa meio... Nossa, teve uma meio vez tensa que a a gente pegou um negócio, uns trecos de luz. Nossa, verdade. E daí Aham. ele ficava piscando várias cores, assim, e A gente tinha uma mudando. luminária, né, que a gente deixava ela Uhum. piscando bem rapidinho, com umas cores diferentes, e pegava um objeto qualquer, assim, ficava olhando ele trocar de cor, assim, bah, um dia eu meio que passei mal Não, olhando o foi troço. muito legal, por 10 segundos. Depois você Depois, começa meio que ter um troço, assim. Começou a me dar um enjoo muito rápido. Então, assim, não façam Não façam. com luzes piscando, porque é um problema muito grande. Com o som pode, tá? Isso aí. E você quer saber o que é o interessante disso tudo? Eu quero saber. É que basicamente tudo emite uma frequência. Ah, eu sabia. Ah, você sabia, né? Uhum. E, inclusive, nós mesmos, Claro. nós temos a nossa frequência. Então, a gente tem um entendimento de que nós, seres humanos, a gente também vibra em alguma frequência. Sim. Só que, no nosso caso, é um pouco mais complicado, né? Porque a frequência humana, ela vai oscilar muito. Então, de acordo com o nosso humor, tipo, como a gente tá, vai alterar, assim, esses estímulos elétricos cerebrais. Ah, com certeza, né? E levando isso em consideração, cada frequência, ela vai trazer um efeito diferente, né? Então, e mais... É como se fosse uma coisa, tipo, pra aumentar a concentração, Uhum. pra proporcionar tranquilidade, estimular a prática de exercícios físicos. Então, cada uma delas vai ser diferente. Você vai procurar de acordo com o que você tá precisando ali no caso. E elas podem ser utilizadas pra meditação, pra praticar yoga, pra estudar, sei lá, pra realizar Exato. qualquer outro tipo de atividade, né? Uhum. A qual possa ser acrescentada alguma música, ou às vezes Ou não. não. Tipo, tem frequências que só fica aquele chiadinho, sabe? Aquele white noises. Eu gosto do white noise. Parece Aham, que dá uma tipo, limpada. Tem um lá que é o rosa, marrom, não sei o que. Daí eu já não sei se procede eu não- muito, não assim, consigo mas escutar. algumas eu não Não gosto. con- não A gente consigo- até usa um aplicativo, né? Que tem alguns tipos de frequência ali, mas é meio complicado. Eu não consigo escutar cor, então Não consigo escutar cor. eu não escuto muito, né? E, por exemplo, a frequência 432, ela é bem poderosa, né? Porque é o som mais sintonizado e mais consciente que existe na natureza, segundo alguns estudos, né? Uhum. E com uma utilidade semelhante a frequências de 528 Hz. Ela apresenta um poder curativo que se baseia na autorrecuperação do corpo e da mente humana. Uhum. Sobre essa questão aí das frequências cerebrais, né? A gente tem que levar em consideração que ela também é utilizada em estudos tecnológicos. Tipo, eu vi recentemente num estudo que eles estavam fazendo de um braço biônico, bem recente, né? E a gente tem interações de frequências com afirmação, que seria em torno de 12 Hz. Aham. E para a negação se encontraria bem próximo disso, mas ainda seria distinto por ser 13 Hz. Então, se você quer dizer de alguma maneira com teus estímulos cerebrais que sim, você vai emitir 12 Hz na descarga cerebral que você está no momento. Sim. E quando for não, seria 13. Então Tipo, é muito tudo- próximo, e assim. tudo tem, né? Ou seja, um paciente conseguiria... encontraria, tipo... Como é que eu posso explicar assim? Por exemplo, se você quer captar a frequência da pessoa, você vai ter que usar aqueles eletroencefalogramas, né? Então, você capta É difícil explicar. Você capta a eletricidade que o teu cérebro está gerando. Aham. E isso é frequência também, Sim. entendeu? Então, o que está acontecendo?
Os caras conseguiram um movimento desse braço biônico com um eletroencefalograma ligado na pessoa muito bom, porém, quando eles fizeram uma cirurgia em alguns usuários, né, eles abriram o couro cabeludo ali e colocaram um chip. E esse chip estava muito mais próximo dos locais onde eles tinham que capturar essas informações elétricas. Aham. E com isso, o movimento do braço biônico ficou muito mais fino, ficou quase perfeito. Ah. Então, tipo assim, a gente emite essas ondas e a gente consegue ler elas. Só que a gente ainda não consegue, por ter muita conexão no nosso cérebro com vários neurônios e coisas do gênero, a gente não consegue quantificar assim de uma maneira muito, talvez, precisa. Claro. Ainda. Aham. Porque eu acho que é aí que está o segredo. É nas descargas elétricas que o nosso cérebro emite que acabam virando frequências. Sim. Entendeu? É isso que eu estava tentando explicar antes, mas não estava conseguindo, né? E eu acho que o futuro real mesmo só vai acontecer quando houver tipo, uma integração de mente e tecnologia, né? E aí que a gente vai começar a prosperar. Porém, isso é um problema, porque só vai durar 3 anos. 3 anos? Por Sim, quê? porque logo após isso acontecer, as máquinas irão criar o Skynet. Meu Deus, o Skynet, não! E a gente vai ser aprisionado e obrigado a comer nossos próprios tênis para sobreviver. E se acabar o tênis? Come camisa, come cinto. O que você tiver pela frente ali, você manda pra dentro. Vão fazer você comer. Não, brincadeira, gente. Entendi. Mas assim, eu acredito que o futuro só vai ser quando a gente conseguir fazer essa relação frequência, estímulo elétrico e tecnologia. Sim. Né? É Real. a minha... Então, se a gente utilizar as vibrações corretas para atrair as coisas, a gente acaba se colocando em um estado vibracional correspondente, por exemplo, à abundância, à cura ou qualquer coisa, basicamente. Sendo essa uma forma de você utilizar sua intenção, vibração, estímulos elétricos para atrair coisas que você almeja. Que delícia, né? Que doideira, né? E, por falar em atrair coisas, o nosso terceiro tópico aqui hoje vai ser bem legal, sabe por quê? Porque é sobre a lei da atração. Conta pra mim. Vou contar pra vocês. Quer dizer, eu sei, já conta pra eles. Vou contar pra vocês, então. A lei da atração é a capacidade que a gente tem de, com os nossos pensamentos e emoções, alterar a realidade em que nós vivemos. Então, dependendo do que a gente pensa ou sente, a gente pode atrair coisas boas ou ruins. É aquela coisa que a gente estava falando agora há pouco da frequência. Se você está em uma frequência baixa, numa frequência ruim, sei lá, eu tô com muito medo, eu tô irritada, eu tô muito frustrada, é como se fosse um espelho, né? Então você entra naquela frequência ruim e, tipo, o que você vai receber de volta? Mais da mesma frequência. Então, é basicamente isso, assim, sabe? Entendi. E segundo essa lei da atração, a gente pode atrair pra nossa vida aquilo pra qual a gente doa a nossa atenção. Sim, então, claro. foco, energia, né, e tal. Sempre que a gente foca em alguma coisa e põe energia e põe alguma coisa assim, tipo, doa-se, né? De alguma forma, a gente acaba atraindo aquilo, mais daquilo. E não é só por causa dos cookies do navegador que entregam a gente, né? É porque a gente realmente atrai. É verdade, né? Então, tipo, né, a gente doando, né, esse foco, essa atenção, essa energia, né, sendo eles elementos positivos ou negativos, é desse jeito a coisa, né? E a lei da atração, ela nos ensina a utilizar essa lei sempre ao nosso favor. Então, ela vai integrando, né, a ideia dos princípios e tal na nossa vida cotidiana, né, pra gente atrair o que a gente quer e afastar o que a gente não deseja. Na verdade, tipo, é bem simples, é bem isso, simples. assim, sabe? Só querer é poder. Só que eu vejo uma dificuldade muito grande, assim, tipo, quando eu converso com as pessoas sobre lei da atração, tipo, parece que é uma resistência, sabe? Eu não sei, por algum motivo existe isso, a pessoa não consegue entender, mas é bem... Mas para nós, Não, mas para nós. Não, mas eu entendo, assim. Assim, eu acredito que a gente é feito, obviamente, de energia e a gente vive cercado dela. Então, a gente pode não ver, mas ao redor da gente existem milhares de ondas energéticas divagando por aí. Então, quando você tem um pensamento, ele se transforma em uma onda. Essa onda pode ser forte ou pode ser fraca, né? Dependendo do sentimento que estiver contido nela. Então, assim, eu não acho isso algo tão difícil de acreditar, não, sabe? Eu acho que existe uma ligação lógica que faz isso acontecer. A gente só não entende, obviamente, né? E eu acho que ela acontece, de certa forma, ela começa principalmente
dentro do nosso cérebro, entendeu? Eu não sei, é uma opinião pessoal, assim, minha, né? E eu acho que faz sentido de diversos pontos de vista, inclusive com base em estudo neurológico sobre energias que apresentam frequências. No momento que a gente utiliza frequência ou energia, formam-se estímulos elétricos que o nosso cérebro produz. Então, isso para mim gera uma concordância de que basicamente o lance da atração por energia, frequência e vibração deveria funcionar. Sim. Né? Então, assim, não parece algo tão absurdo de conceber, mas isso é na minha concepção, é claro, né? Mas eu também não sirvo de parâmetro, né? Eu fui criado pela internet numa época de propagandas japonesas bem estranhas, então... E eram muito boas, na verdade. Então, tipo, eu sou meio louco, então, né? Não leve isso em consideração. Mas assim, vamos falar de como a gente pode colocar a lei da atração em prática, né? É muito simples, como a gente já comentou anteriormente. A gente vai te ensinar, porque assim, a gente acredita que essa frequência que a gente emite, ela acaba sendo a frequência que a gente atrai, né, no caso. Então a gente teria que focar em coisas que a gente gosta e tal, para receber mais coisa que a gente gosta. A frequência que a gratidão, por exemplo, emite seria a mais poderosa, segundo alguns estudos. Durante a meditação daquele documentário que a gente viu uma área do cérebro que era responsável pela gratidão aumentar em 500 vezes durante a meditação. É insano, como que eles assim. conseguem medir uma parte tão isolada só por conta de uma meditação? Então, a gente realmente... Porque quando você está meditando, ou você está canalizando para dentro, ou você está emitindo para fora. Então, tudo isso passa pelo teu cérebro, cara. Sim. Então, tipo, se a gente vê uma mudança durante uma meditação de frequências cerebrais, tem alguma coisa aí que a gente não sabe, né? Sim. É interessante. Para mim, meu ponto de vista, que é muito interessante. Sim. Então... vamos falar algumas dicas aqui, né? Você começa. Beleza. A técnica 1 é bem óbvia, né? Seja grato, porque a gratidão vai abrir muitas portas, né? Então, tipo, a gente fala ser grato, mas assim, é tipo você agradecer pela tua vida, pela tua saúde e tal. Beleza, muito lindo, muito bom. Mas, tipo, você já parou pra agradecer pelas tuas roupas, pela tua comida, pela água encanada que você tem? Tudo é motivo de... Tudo. Literalmente tudo é motivo de agradecimento. Tipo, a gente tem muito mais do que, cara, muita gente, assim, sabe? Tipo, pessoa que não tem o que comer. Sei lá, pessoa que não tem onde dormir. Você não agradece pelas tuas cobertas quentinhas de noite. Você não agradece, às vezes, por um teto que você tem. Então, tipo, é isso, sabe? Tipo, uma coisa que eu gosto muito de fazer também é começar a andar, assim. A primeira coisa que eu faço quando eu vou sair da cama é, tipo, pisar no chão e gratidão. Gratidão, tipo, você tem... Por poder caminhar por poder também, né, cara? Tipo, a gente não dá valor. A gente só dá valor quando a gente perde isso. Cara, não existe ditado popular mais sábio, assim. Nossa, não tem, velho. E você só dá valor quando você perde. Então, tipo, às vezes a gente não agradece por poder ver, por poder ouvir, por poder falar, por poder caminhar. Nossa, não queria ter visto isso, mas você já imaginou se você não pudesse realmente não pudesse, literalmente não pudesse ver isto? Então, seja grato. É a primeira, ok? Essa é a primeira. Agora, então, eu sou a segunda. Você é a segunda. E é basicamente ligado com a primeira, que seria reconhecer a gratidão. Sim. E, tipo, agradecer as coisas que são importantes pra você, te faz sentir amor e tudo mais, é um bons sentimentos, pode ser qualquer coisa, assim, que você goste mesmo, mas você tem que reconhecer isso. Você não pode agradecer, tipo, da boca pra fora. Sim. Você tem que, tipo, nossa, olha como esse cobertor me deixa quente, olha como essa comida tá gostosa. Você não pode, tipo, gratidão, sabe? Tipo, você tem que reconhecer isso, né? E, assim, mas se eu realmente gosto de algo, tipo assim, sei lá, vamos dizer que eu gosto. Eu gosto de queimadura de bitucas de cigarro. Você é doido? Vamos dizer que eu gosto. Por algum motivo eu gosto disso. E se eu pedir o universo vai me dar? Porque, assim, é algo ruim, mas pra mim é bom. Então, logo, eu causaria um bug no universo. Será que assim eu me tornaria o escolhido? Será que eu sou o Neo? Você é a Trinity? Você é a Trinity? Hoje eu sou a Trinity, então. Se eu pedir algo contrário, de acordo com o que o universo acha bom ou ruim, e eu achar bom, mas o universo achar ruim, dá um...
Olha, eu não vou saber te responder isso, porque é muito específico. O que eu posso te falar é que existe um catálogo universal, onde você vai olhando as coisas e o universo vai te mandando ali o que é bom pra você. Claro que você pode escolher alguma coisa específica, mas, tipo, geralmente só vem ali, tipo, se você talvez precise daquilo, Entendi. ou seja merecedor, Mas eu preciso ou muito de de uma uma queimadura de bituca. bituca de cigarro. Não, tô brincando. Gente, voltando. Assim, às vezes eu sei que a gente tá num momento que a gente não tá muito legal, a gente tá meio pra baixo, não tem muitos motivos pra agradecer segundo a nossa percepção, mas a gente realmente tem. Tem muitos. Então, assim, cara, tem que agradecer qualquer coisa. Às vezes um carinho que o teu pet faz em você, uma mensagem de bom dia, um pãozinho na chapa, sei lá, velho. Qualquer coisa. Qualquer coisa. É literalmente qualquer coisa. E você começa a quebrar essa coisa de, nossa, eu tô tão deprimido hoje, não... Ah, obrigado. Não, você começa tipo, não, pô... Quando você sai de busão na rua e vê pessoa passando dificuldade no frio, na chuva e tudo mais, você, tipo, não fala assim... Você fala, ainda bem que eu tô aqui, não, tipo, obrigado por isso. Aham. É complicado, né? É bem, bem complexo isso mesmo. Mas, então, fale pra gente a nossa terceira técnica. A da nossa lei da terceira técnica, na verdade, é sobre você encontrar as tuas bênçãos, assim, sabe? Uhum. Então, tipo, você sair de casa tentando encontrar motivos pra ser grato, se caso não seja uma coisa natural pra você. Uhum. Porque pra algumas pessoas que já praticam, assim, a gratidão e tal, tipo, é muito fácil. Olha pra qualquer coisa e gratidão, sabe? Mas se você tá começando nessa vida da lei da atração agora, é tipo, às vezes você tem que buscar realmente as coisas, né? Então, você sempre vai estar impossibilitado por algum motivo, se você não tem muito essa vibe. Mas aí o que você vai fazer? Você vai separar um tempinho pra você perceber as bênçãos que você, por algum motivo, não tá enxergando, mas que elas fazem muita diferença no teu dia a dia, né? Sim, é a questão da consciência. A gente não repara nas coisas que acontecem à nossa volta porque a gente não tem... O nosso eu consciente não está trabalhando, a gente está no automático. Sim. Se a gente percebesse tudo que acontece à nossa volta, a gente teria muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. É verdade, gente. Bah. Eu acho, né? Porque assim, tem gente que não tem nem a intenção de perceber, cara. Sim. E ter essa intenção, assim, tipo, sei lá, te faz sentir muito melhor. Eu me sinto, você se sente, tipo, pessoas que a gente convive se sentem, sabe? E até, tipo, esse negócio de descobrir qualquer coisa, ele meio que muda o teu dia, assim, sabe? Sim. É uma chavinha que vai virando meio que todo dia, assim, na tua cabeça. E aí você, tipo, né, buscando dentro de você vai aprimorando, assim, o teu autoconhecimento. Porque se a gente já falou sobre isso em outro episódio, então, tipo, se a gente não se conhece, a gente não sabe nem o que a gente quer pra nossa vida. E isso é pesado, assim, sabe? Imagina não ter você tem a possibilidade de atrair algo pra tua vida. E você, por uma escolha de não ter o autoconhecimento, não é uma escolha, né? Mas por não ter o autoconhecimento, você não tem isso. Sim. Você perdeu isso. É como se fosse, você não tem o sexto sentido dos Cavaleiros do Zodíaco, velho. E quando as pessoas não têm isso, assim, basicamente, elas tentam construir uma imagem se projetando nos desejos de outras pessoas, assim, sabe? O que também não é legal, não é certo. Ah, mas tipo, ele tem, a família dele é muito legal, é muito boa, todo mundo da família dele é muito bacana comigo, e a minha família não é. Ou tipo, ele tem muito dinheiro, ou a minha amiga viaja pra tudo que é lugar e tal. Tipo, você, queira ou não, você tá querendo, tipo, se moldar, assim, em favor de outras pessoas ou situações. Sim. Fora que você tá, querendo ou não, você tá emanando ali uma frequência da inveja, por exemplo. Então, tipo, você não está feliz por aquela pessoa ter aquele dinheiro ou fazer aquelas viagens ou ter uma família muito legal. Você tá, tipo, nossa, você tem, eu tenho que ter pra mim. É por isso que eu sempre digo, cara, uma coisa é muito certa, mostra eu que esse eu quero falar olhando pros olhos das pessoas, tá? Você não tem que ser melhor do que os outros, você tem que ser melhor que você, de acordo com o tempo que passa. Hoje você tem que ser melhor que você ontem, amanhã você tem que ser melhor que você hoje. Você tem que ser melhor que seu vizinho, você tem que ser melhor que teu primo, teu cunhado, você tem que focar em você, porque a tua autoconsciência é você, não os outros.
Exatamente. Nossa, lindas palavras, tio Dani, parabéns. Obrigado. Quando eu não falo besteira, eu falo coisa boa. É aquela coisa do ser a melhor versão de nós mesmos, claro, assim. Claro. E daí quando a gente tem, né, no caso, esse apego, vamos dizer... Ego, né? O apego material, o apego emocional, alguma coisa, é o ego falando mais alto. Então a gente tem que ir aos poucos se desvinculando do ego. A gente também já falou anteriormente sobre o ego bastante e tal, mas a gente... sei lá, você precisa aos pouquinhos ir tirando isso da tua vida. É difícil, porque a gente tá a vida inteira acostumado a ser assim, mas se você quer uma mudança, você tem que fazer uma mudança. Não adianta, tipo, só, a minha vida vai melhorar do dia pra noite. É uma construção, cara. A gente fala assim, que você quer uma mudança, a gente tem que usar a mudança no sentido literal da palavra. Se você quer fazer uma mudança de sua casa, você ficar sentado no sofá, a mudança não vai acontecer por si só. Não vai vir os caras... Você não ligou pra nenhuma empresa. Vai vir uma empresa de caminhão, colocar teus móveis, pintar tua casa, entregar pro dono do imóvel e te colocar no carro e te levar pra outra casa e fazer tudo o resto. Sim, não vai. Tipo, tem que ter algum... nem que seja o mínimo esforço da nossa parte pra pelo menos a gente começar, mas precisa ter esse primeiro passinho, né? E uma coisa que é muito legal também, tipo, pra gente praticar é a autocompaixão, o auto-perdão, o autocuidado. Tudo o que constrói o autoconhecimento, né? Porque a pessoa mais importante da tua vida é você mesmo. Sim. Tipo, eu não posso viver pro meu filho, pelos meus pais, pelo meu parceiro. Tipo, você tem que ser a pessoa mais importante, você tem que se colocar em primeiro lugar. Porque quando isso acontece, todo o resto... vai funcionar da mesma maneira, entendeu? Tipo, de uma maneira muito boa. Eu acredito. E a meditação ajuda em qualquer etapa, né? Com certeza. Porque dentro desse processo da gratidão e autoconhecimento, ou autoconhecimento, às vezes fala mais alto que muita coisa. Você tem que, antes de tudo, se conhecer. Se você não se conhece, você tá, tipo... você tá perdido. Você tá jogando uma vara pra tentar pegar uma isca X pra peixe Y e pescando Z. Tipo, vai ser muito incoerente, assim, sei lá. A técnica 4 é que sempre haverá algo para agradecer. Às vezes quem tá escutando a gente falar vai falar, nossa, mas isso é repetitivo. Mas é que faz todo um sentido, assim, né? Tipo, vamos a um exemplo simples. Poder se alimentar. Aí você pensa, mas poder se alimentar, tá, óbvio. Sim, mas você já pensou que não é só... Eu vou usar um exemplo da alimentação. Você, primeiro, precisa da comida. Segundo, você precisa ter a possibilidade de ingerir por si só a comida, não depender de outras pessoas, porque talvez você tenha algum problema de saúde grave, ou você, às vezes, nem pode comer, porque você tem que se alimentar por soro, em alguns casos. Então, cara, não é só, eu posso comer. Eu posso comer, eu posso saborear, eu posso sentir o cheiro, eu tenho a oportunidade de comer, eu poder me alimentar, né? E dentre outras coisas. Então, a gente sempre pensa no raso. A gente nunca vai... a gente vai vendo documentários sobre pessoas que têm dificuldades em alguns aspectos, e a gente acaba vendo, tipo, que, cara... a gente é muito abençoado. Tomar uma água, velho. Tipo, cara, as pessoas não têm isso, né? E pode ser banal, cara, mas, assim, pra muitas pessoas nesse momento não é, velho. A maioria das pessoas que estão vendo a gente aqui falando sobre isso podem não ter esse sentimento de gratidão por nunca terem passado por alguma dificuldade como essa. Mas você já parou pra pensar a partir dessa perspectiva que eu acabei de passar? Tipo, um exemplo. Todo mundo conhece alguma pessoa que é, tipo, muito humilde, muito simples, mas tá sempre com aquele sorrisão no rosto, né? Tá sempre feliz, tá sempre dando bom dia, sempre radiante, né? E você já parou pra pensar que às vezes as pessoas são assim e você olha pra pessoa, a pessoa vive em condições mais precárias, mas você vê a pessoa e ela tá feliz porque em algum momento da vida dela, ela não teve condições de conseguir realizar o básico. O mínimo da sobrevivência, às vezes. Então, quando a gente vê pessoas... Isso testa a gente, né? A simplicidade, ela ensina muita coisa pra gente. E nem, por exemplo, as pessoas mais humildes, geralmente, que eu conheço, né? Eu não dá pra generalizar obviamente, porque as pessoas são diferentes, mas são as pessoas mais idosas, cara. Por quê? Porque, por exemplo, a minha avó, que não tinha o que comer quando era... Então, tipo, ela sempre agradecia por tudo, sempre foi muito de agradecer. Se tinha um mínimo, ela tava agradecendo por esse mínimo. Porque teve uma época que não teve o mínimo.
Entendeu? Sim. Então isso muda a cabeça da gira uma pessoa chavinha de várias maneiras. Com aham. certeza, né? E conta a técnica 5 pra gente, que é a última já da lista. Ai, gente, essa daqui é muito boa, É sério. que essa, depois que você, deixa eu só tentar explicar mais ou menos. Quando você junta tudo aquilo que eu falei com essa seria a chave dourada que abre a porta, né? Por assim dizer. Porque antes de você chegar aqui, você tem que começar a se acostumar com o resto. E depois, quando você chegar aqui, aí que você vai notar uma notável diferença. Aham, assim. porque é uma escadinha, realmente, né? Você não tem Sim. como partir pra uma técnica dessa daqui se você não sabe agradecer o mínimo, né? Uhum. Então, a técnica número 5, no caso, é agradecer como se você já tivesse as bênçãos que você quer na tua vida neste momento. Uhum. Então, você vai tentar se imaginar como você se sentiria se, tipo, você recebesse uma boa notícia. Tipo, eu tô esperando uma promoção do trabalho. Como que eu ia me sentir? Como que eu ia ficar? Ai, meu Deus, gratidão. Você vibra. Você naquele- vibra, sabe? Tipo, você tenta, sei lá, se você tá num relacionamento que não é muito legal. Tipo, se imagina que o teu relacionamento é perfeito. Como você se sentiria se o teu relacionamento fosse perfeito? Não só, tipo, com o teu namorado, mas com a tua família, assim, sabe? Sei lá, eu quero ir lá pra França. Tipo, eu vou me imaginar, sabe? Eu vou ver fotos do lugar e eu vou me imaginar naquele lugar, tipo, como se eu estivesse realmente realizando aquilo. Eu tenho muito essa coisa, tipo, da praia. Então, cara, eu consigo sentir perfeitamente, assim, eu fecho meu olho, eu sinto o cheiro da praia, assim, sabe? Tipo, Que cheiro é esse? Ai, aquele cheirinho de mar, sabe? Tipo, quando você tá numa viagem de carro ali, os vidros fechados, ar-condicionado, quando você baixa o vidro na praia, aquele cheiro. Sabe? Entendi. Eu consigo sentir esse cheiro, eu consigo sentir o meu pé na areia. Como é que é de solzinho do mar? Como é que é? De solzinho do Solzinho do mar, mar, né? aham. Sabe aquela Até a brisa pele dá uma gostosa? ressecada até. Aquele cabelo todo cagado, assim, de mar, sabe? Eu consigo sentir. É muito gostoso. E, tipo, se você... Cara, a gente dá alguns exemplos aqui, mas é com qualquer coisa Claro, que você pode claro, fazer claro. isso, sabe? Tenta se imaginar realmente com aquilo tudo, tipo, já fazendo parte da tua vida. E isso, uma hora vai acontecer, uma hora tem que acontecer, entendeu? Sim. Eu sei que, tipo, às vezes é muito difícil, mas... Porque as pessoas não têm, assim, esse feeling, esse costume de fazer essas coisas. Mas a gente, né, sempre tem aquela ansiedade e tal, de ficar imaginando umas coisas meio ruins, assim. Então, sei lá, se imagina na beira da praia, vem uma onda gigante, aí você consegue sobreviver. Aí sabe o que tem atrás da onda gigante? O quê? A Skynet. Eu sabia que era Skynet, eu sabia que era Skynet. Essa você não tava esperando. Eu comecei a ler aqui, eu falei, mas que Era Skynet. você ficou olhando assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Tá, chega de Skynet. A gente promete que a gente não vai falar de Skynet. Ai, meu Deus. Então, tente fazer com que qualquer desejo seu se torne quase que palpável, assim, sabe? Na tua imaginação. Então, lembre-se de que o universo vai te dar o que você mandar pra ele. Então, seja sábio, aumente a sua vibração, se coloque, né, na vibração do amor e da gratidão, né? Tipo, amor e gratidão são umas chaves, assim, de verdade. No começo é difícil, mas quanto mais você fizer, como qualquer outra prática, tipo, em pouco tempo, assim, você tá Pro player. pro player nas práticas. Nossa, vai estar montando as escadinhas do Fortnite bem rapidão. Nossa, super rápido. Nossa, que loucura. E aí, pessoal, o que vocês acharam do assunto de hoje? Porque é mais ou menos isso que a gente tem pra falar, porque é muita coisa e, né, É que pouco assim, tempo. a gente tenta resumir o máximo possível, mas é que é um assunto como todos os outros, eu acho que a gente fala aqui, são assuntos bem extensos, assim, bem pesados, que, tipo, você não vai conseguir fazer essas práticas, tipo, não vou conseguir colocar em dia tudo de uma vez só, num Claro. único dia. Então, é uma coisa que você... Cara, se você começar hoje, se você que está ouvindo a gente, nunca ouviu falar sobre isso e tal, não ache que amanhã, tipo, vão bater na tua porta com R$1 milhão. Mas- Às vezes pode acontecer. Mas às vezes acontece. Tem casos de que realmente você ganha numa loteria, entendeu? Mas se você colocar isso daqui em prática, tipo, começar a construir, assim, ter essa... eu esqueci a palavra agora, tô ruim da memória, mas, tipo, ter essa constância. Sim, claro. Essa constância, assim, de você ir fazendo sempre, não tem como dar errado.
Não tem mesmo. E mal não vai fazer. E mal não vai fazer. Você não tá atirando nada de ninguém, você não tá brigando com ninguém, causando nenhum problema. Então, tá tudo certo. Beleza? Então, seguinte. Agora eu vou mandar um resumão brabo. E hoje o resumão vai ser diferente. Por quê? Porque eu vou rimar. Eu vou rimar no resumão. Ai, Cristo. Tá? Mas eu tenho que ler, porque é difícil. Então vai lá. Tá. Ó, tô preparado já, então. O resumão hoje vai ser todo rimado. Espero que vocês achem irado. O resumo é o seguinte: a lei da atração é dar 10 e receber 20. Se a gente repetir Grabovoi durante o dia, você vai receber muita paz e harmonia. Se liga nessa info, porque... Liga nessa info e faça a experiência. Nosso corpo emite ondas chamadas de frequência. Seja grato por tudo e imagino que você quer mais cuidado para não desejar virar uma colher ou uma bituca de cigarro, né? Na lei da atração, você agradece, mentaliza e pede. Teus desejos se realizarão. Só tome cuidado com a Skynet. Eu não acredito, você falou que não ia mais falar da Skynet. MC Danis in the house. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Não esqueçam de se inscrever no YouTube. Se vocês quiserem escutar no Spotify, né? Tá o link aqui embaixo, eu vou deixar. Também, se vocês puderem seguir no Instagram, @papo.estelar. Passamos da marca de 2.000 seguidores. Se você não segue lá, então segue logo. Então segue logo, que eu tô perdendo a paciência, entendeu? No próximo episódio, a gente vai falar sobre um bagulho muito doido. Muito louco mesmo. Muito louco. E aí a gente vai falar sobre a noite dos discos voadores. Você sabe sobre o que é? Tava de noite e tinha disco voador. Mas você sabe o que é? É uma aparição em massa. Não? Não. O que é? Meia-noite eu te conto. Ah, não, tio Dani. Isso eu não vou nem falar. Quem quiser, beijo no próximo episódio. Beijo. Beijo do gordo, ex-gordo. Ex-gordo. Um beijo. É isso, Mandinha? É isso mesmo. Obrigado, galera. Então fechou, rapaziada. Muito obrigada, namastê, muita paz a todos. Gratidão por vocês estarem aqui. E pratiquem, viu? Beleza? Nós. E... Zoom!